pessoal, tudo bem? Eu sou o Ederson Josué, trabalho aqui na BR Quality Laboratório e Consultoria e estou aqui hoje com muito prazer para conversar com vocês a respeito de um produto que é tão importante aí para a cadeia da produção de alimentos, que é o soro de leite. E quando a gente fala de soro de leite, a gente lembra que durante muito tempo esse produto que hoje é tão importante para nós, ele foi considerado apenas um subproduto das nossas queijarias. E aí ele ia ou parar na estação de tratamento de efluente da queijaria ou na alimentação animal. E a gente acabava literalmente jogando isso fora, né? Mas, graças à tecnologia de alimentos, então com o passar do tempo a gente se deu conta do produto importante que nós estávamos deixando ir parar aí nos ralos ou na alimentação animal, mas que a gente poderia estar fazendo uso aqui dentro dos nossos processos industriais na produção de alimentos. E o soro então passou a ser um ingrediente, uma matéria-prima muito importante. Do ponto de vista nutricional, o soro é riquíssimo, né? Tendo aí grandes frações de proteína. Nessas frações de proteína, há estudos que comprovam que o soro ele apresenta em sua composição, todos os aminoácidos essenciais para a síntese de proteínas no nosso organismo. Então, um produto extremamente rico do ponto de vista nutricional. Né? E que é aplicado hoje desde a produção de biscoitos, passando por alguns embutidos, chegando até a produção aí de suplementos para o pessoal das academias, onde a gente vê aí nos produtos, principalmente o uso do concentrado proteico de soro, né? Então nós vemos aí a importância desse produto, desse ingrediente aí dentro da nossa cadeia como um todo. E quando a gente fala de soro, é engraçado que até 2020 a gente não tinha sequer no Brasil uma legislação, nós não tínhamos nem padrões estabelecidos legais para controlar a qualidade desse soro. Eu mesmo trabalhei numa indústria até 2018 e essa indústria produz tanto soro concentrado quanto o soro em pó e nós trabalhávamos de acordo com as exigências dos nossos clientes. Mas em 2020 o Ministério da Agricultura publica a Instrução Normativa número 94 e que estabelece o padrão de identidade e qualidade do soro de leite e soro de leite ácido. E aí, tendo ele na sua versão líquida, concentrada e em pó, e ainda nós temos as variações dentro dessas classificações, que é o soro desmineralizado, parcialmente desmineralizado e delactosado. Essa instrução normativa, então, traz parâmetros microbiológicos, físico-químicos, para o controle da qualidade do soro, e dentre os parâmetros físico-químicos nós vamos encontrar lá o padrão de proteína, variando de 7 até 18% de proteína mínimo, né, de proteína, dependendo do tipo de produto que está sendo fabricado. E quando nós falamos em proteína, a gente tem aí uma das grandes importâncias do uso do soro de leite aí nas nossas formulações, né? Justamente essa sua fração proteica aí tão importante. E aí vem um ponto que nós, como indústria de alimentos, precisamos atentar, né? Que é justamente como avaliar essa fração proteica, como ter certeza de que esse percentual de proteína mínimo exigido pela legislação para as classificações do soro de leite ou um percentual de proteína para um determinado produto que nós estamos fabricando para um cliente específico. Por exemplo, quando nós falamos do WPC ou do concentrado proteico de soro, nós estamos falando aí de um produto que pode estar variando de 35% até 80% de proteína. Então é um produto com uma alta concentração de proteína. E aí, como avaliar isso? E esse é um ponto que nós da indústria precisamos estar aí bastante atentos, porque nós precisamos ter garantias de que o método que está sendo utilizado, seja por nós mesmos, nos nossos laboratórios internos, ou seja, no nosso prestador de serviços, é capaz de quantificar a proteína em produtos de alto valor proteico. E aí entra uma avaliação importante que tem que ser feita por nós quando contratamos um serviço. A análise de proteína ela é feita, né, comumente pelo método Kildall, que é um processo de digestão, de destilação e de titulação de uma determinada amostra. Olhando assim, parece simples, mas a gente precisa atentar para alguns detalhes que eu vou conversar com vocês agora, que fazem toda a diferença e que são muitas vezes o nosso ponto mais frágil dentro da cadeia de produção. Pessoal, quando nós começamos aí a falar da nossa análise de proteínas,
Então nós começamos aqui na pesagem da nossa amostra, qual vai ser o tamanho da nossa alíquota. E isso merece uma atenção nossa. Os nossos métodos, as nossas referências, elas trazem já uma quantidade certa a ser medida para fazer essa análise. Então nós precisamos seguir isso o mais próximo possível. Então tudo começa aqui na pesagem. Nós precisamos também cuidar com quais são os reagentes que nós vamos estar utilizando. Nós precisamos ter certeza de que esses reagentes são os reagentes indicados na concentração indicada pelo método, que isso já vem descrito no nosso método. Um ponto importante a ser atentado é que a primeira etapa da análise de proteínas é a digestão. E para acelerar esse processo de digestão, nós utilizamos uma mistura catalítica, que é quem justamente vai estar atuando como catalisador e acelerando aí esse processo que é feito em alta temperatura. Esse processo precisa ser muito bem feito para garantir que realmente a gente vai ter ali essa quebra, né, e essa liberação da proteína para que a gente possa estar recuperando ela depois e fazendo dando sequência na nossa análise. Então, pessoal, após a nossa pesagem, essa amostra então devidamente já preparada com seus reagentes, ela vem aqui para a etapa de digestão. Aqui no digestor nós vamos estar empregando temperaturas altas de acordo com a referência que nós estamos utilizando, por um período de tempo também determinado pela referência metodológica que nós estamos utilizando. A primeira etapa ela é extremamente importante justamente para que eu garanta que haja a liberação dessa proteína pelo processo de digestão, para que eu possa posteriormente estar recuperando ela e quantificando. Então, nós precisamos ter certeza de que a nossa mistura catalítica, ou seja, esse catalisador, que é uma mistura de vários reagentes, ela realmente está adequada se nós preparamos ela, se nós compramos ela pronta, né, que nós tenhamos segurança e qualidade desse reagente, porque vai fazer toda a diferença aqui para nós estarmos liberando ou não toda a proteína presente no nosso alimento. E quando nós falamos de produtos de alta concentração proteica, isso é extremamente importante, né, para que realmente ocorra posteriormente a recuperação de toda essa proteína que está presente nesse alimento. A segunda etapa, então, da análise de proteína é a etapa de destilação. E aqui também é extremamente importante. Nós precisamos ter certeza de que o nosso destilador ele tem um nível de recuperação adequado, ou seja, a partir do momento que nós vamos fazer a destilação da amostra que já foi digerida, eu preciso aqui conseguir recuperar toda a proteína existente no produto. Para isso, o laboratório tem que contar, obviamente, com alguns processos de garantia de qualidade. E isso todo laboratório é obrigado a ter, né, formas de monitoramento, de garantir a qualidade dos seus resultados. Primeiro que nossos equipamentos eles precisam estar devidamente qualificados, eles precisam passar por manutenções periódicas, nós precisamos ter a avaliação do nível de recuperação dos nossos equipamentos, né, para garantir que sim, essa proteína que nós estamos lendo ao final da nossa análise é realmente aquela proteína que está, aquela quantidade de proteína que está presente no nosso alimento analisado. Então aqui é uma etapa extremamente importante, onde os reagentes utilizados fazem toda a diferença, a quantidade do reagente dosado aqui faz toda a diferença, e aí não existe uma regra, porque nós temos equipamentos diferentes, né, que são utilizados, mas existe sim as referências que nós utilizamos. Qual que então é a nossa regra? É o que está descrito na nossa norma de referência. Seja ela uma OAC, seja ela uma ISO, seja ela qual for a metodologia de referência, nós precisamos ter certeza de que ela está sendo seguida da forma correta, para garantir que após o processo de digestão nós estamos recuperando toda a proteína aqui no processo de destilação. Então a gente chega na última parte da análise de proteína, que é uma parte que precisa de uma atenção muito grande nossa, porque aqui vai ser a parte da titulação nessa amostra que já foi digerida e destilada. E aqui o analista que faz essa análise, ele precisa ter total cuidado e total conhecimento do ponto de viragem no momento da titulação. Por quê? Porque é a quantidade do titulante que nós vamos utilizar para fazer a conta lá na nossa fórmula para
calcular o percentual de proteína de uma determinada amostra. Então ele precisa conhecer muito bem o método, ele precisa estar utilizando o titulante correto no percentual, na concentração correta, o titulante correto, e estar atento ao ponto de viragem da amostra. Ele precisa conhecer muito bem a metodologia, porque as metodologias trazem ali como deve ser feito esse acompanhamento, então, da titulação, para garantir que essa análise de proteína esteja expressando o real valor de proteína contido naquela amostra que nós estamos analisando. Então, pessoal, a nossa dica é que quando nós nos propormos a fazer a análise de proteína, a gente conheça o método que estamos utilizando e conheçamos ele muito bem, ou que nós tenhamos total certeza do nosso prestador de serviços de que ele tem garantias de estar fazendo esta análise e expressando esses valores de proteína dentro daquilo que nós esperamos. Quando nós falamos de produtos com alta concentração de proteína, nós precisamos sim ter todos esses cuidados necessários para expressarmos o real valor de proteína contido naquele alimento. Então, essa é a nossa dica, essa é a nossa informação que a gente queria estar compartilhando aí com vocês a respeito do soro de leite. Espero que nós tenhamos conseguido aí trazer um pouco mais de conhecimento a todos vocês e nos vemos numa próxima.